Amém, amém. Bom dia, graça e paz, amém. Vamos abrir no Salmo 23. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Como é bom servir a Deus, né? Ele é maravilhoso. Salmo 23, versículo 1. Um versículo poderoso para mudar a nossa vida. Um versículo poderoso para transformar a nossa história. Em nome de Jesus. Quem achou, glorifica a Deus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita assim: o Senhor é o meu pastor, e diante desta palavra, nada vai me faltar. Se você crê, recebe, aplauda Ele, que tem cuidado de você. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. O primeiro passo de uma mudança de vida é reconhecer o poder que este pastor tem. O primeiro passo para você ter uma história mudada é reconhecer a importância deste pastor na tua vida. Meus irmãos, não tem como a gente não olhar para este pastor e não ver nele uma esperança, e não ver nele uma solução, e não ver nele o poder, a glória e a majestade dele. Tem muitas pessoas que querem mudar de vida, mas não aceitaram esse pastor como seu Senhor. É muito importante que você venha ter a sua vida nas mãos deste pastor. A Bíblia diz que quando estamos nas mãos deste pastor, nós estamos bem guardados, nós estamos protegidos. Deus, Ele nos livra de todo o mal que nos cerca. Precisamos começar a olhar para este pastor com os olhos de amor. Precisamos olhar para este pastor e entender que grande é ele e pequeno sou eu. Que exaltado seja ele e eu venha me diminuir cada dia mais diante desta presença. Não tem como você olhar para este pastor, ter a sua vida na mão deste pastor e você não mudar de vida. Isso é impossível de acontecer quando você entrega a sua vida a este pastor e a sua vida não venha a ser mudada. Nós precisamos entender uma coisa: se Ele me chamou é para mudar a minha história, é para mudar a minha vida, é para me fazer uma pessoa realizada nessa terra. Meus irmãos, esse pastor nos chama nesta manhã para que nós venhamos voltar a reconhecer Ele como verdadeiro pastor da nossa vida. O que nós temos feito para este pastor? Como tem sido a nossa vida diante deste pastor? Como tem sido a nossa postura diante deste pastor? Eu preciso entender uma coisa: se esse pastor faz parte da minha vida, eu preciso começar a renunciar tudo aquilo que não agrada este pastor, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade deste pastor. Esse pastor, quando ele vem sobre a sua vida, é para mudar. Esse pastor, quando vem sobre a sua vida, é para transformar. Esse pastor, quando vem sobre a sua vida, é para aplainar o seu caminho e fazer nova todas as coisas sobre a tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, começar a caminhar olhando para este pastor. Não importa a dificuldade que você está passando hoje, esse pastor, ele tem o poder para tirar você dessa situação. Ele é o teu jardim. Esse pastor tem o poder de transformar a tua história. Vamos começar a entender o projeto desse pastor na nossa vida. Chega, meus irmãos, de reconhecer um Deus tão grande e nada acontecer na nossa vida. Chega
de uma vida frustrada, de uma vida decepcionada, de uma vida de humilhação. Chega de uma vida que não agrada a este pastor. Chegou o momento de nós começarmos a entender que eu sou um projeto de Deus nessa terra. Chegou o momento de eu entender que aquele que me escolheu, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é soberano para sustentar a minha vida nas adversidades. Ele é fiel. E quantas são as pessoas que estão desanimadas com esse pastor? E quantas são as pessoas que estão decepcionadas com este pastor? Quantas pessoas que estão tristes com esse pastor? E não era para ser assim. Deus não tem nada que nos machuca, que faz nos machucar. Precisamos entender uma coisa que o Geraldo Rufino falou: Deus aí não tem tempo para vir aqui colocar uma pedra de tropeço na tua vida. Deus não tem tempo para fazer sacanagem com as nossas vidas. Deus não perde tempo em fazer coisas fora do propósito dele na nossa vida. Deus, ele tem um propósito para fazer na minha vida e na tua. E esse propósito é exaltar ele nesta terra. E esse propósito é glorificar ele nessa terra. Deus não faz sacanagem com ninguém. Pelo contrário, ele tem o melhor para nos oferecer. Ele tem o melhor. Todos os dias Ele tem o melhor para nos dar. Quando nós entendemos a importância deste pastor, a gente se humilha diante dos pés dele todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele espera que nós nos rendemos aos seus pés. Todos os dias Ele espera que nós dobramos o nosso joelho e mostramos o tão pequenos que nós somos diante deste Deus. O que você tem feito pelo pastor da tua vida? O que você tem realizado para o pastor da tua vida? Qual é o amor que você tem demonstrado para o pastor da tua vida? O que você tem feito para honrar esse pastor da sua vida? Pastor, eu estou decepcionado. Pastor, eu estou frustrado. E você acha que isso é mais importante do que a sua redenção ao Senhor? Porque quando você dá importância para as suas lutas, para as suas dificuldades, você não vai mudar. Mas quando você dá importância para a obra que foi realizada na cruz do Calvário, as coisas começam a mudar. Porque o inimigo quer parar você. O inimigo quer impedir você, mas o Deus que é maior na nossa vida nos dá poder e capacidade para continuar marchando de cabeça erguida, olhando para Ele que veio o nosso socorro. Pastor, mas não tem como esquecer dos meus problemas. Não tem como, mas tem como você continuar caminhando no deserto. Tem como você caminhar na prova, olhando para Ele, com os seus olhos voltados para Ele, com a sua vida debaixo da direção de Deus. Lá em Apocalipse fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém tem o poder de abrir. Quantas pessoas precisam de uma porta aberta hoje diante de você? E esse pastor tem esse poder. E esse pastor tem o poder de hoje abrir essa porta para você. Esse pastor tem o poder e a sede de hoje abrir uma porta diante de você. Deus, ele tem desejo em ver você feliz, realizado. Qual é a porta que precisa ser aberta na tua vida? Esse pastor, ele vai abrir essa porta para você. Esse pastor vai te honrar nesta manhã. Esse pastor vai mostrar a fidelidade dele para você nesta manhã. Esse pastor vai mostrar a importância que você tem nas mãos dele. Esse pastor vai mostrar para você que você não é um projeto falido, que você não é qualquer pessoa. Você é menina dos olhos de Deus. Você é uma joia rara nessa terra. Você é um diamante lapidado pelo Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, nós temos o poder de aparar a estrutura do inferno. Pessoa,
Nós somos pessoas que estamos caminhando debaixo de um sonho, debaixo de um propósito do Deus Altíssimo na nossa vida. E esse projeto, custe o que custar, esse sonho, doa a quem tiver que doer, vai acontecer, vai se manifestar, porque Ele vai ser glorificado através de mim. Ele é o meu pastor, e eu vou mostrar como Ele é o meu pastor, dedicando, sacrificando, se humilhando e mostrando para Ele que valeu a pena Ele ter me escolhido, que valeu a pena Ele ter me abraçado, que valeu a pena Ele estender as suas mãos e me tirar do fundo do poço. O que está faltando para você hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Você acha que Deus não quer te abençoar? Aí eu pergunto para você: até quando você vai querer sentir essa falta que está na tua vida? Até quando você vai permitir essa situação na tua vida? Até quando você vai permitir chorar por essa situação? Até quando? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, diz lá em Lucas 1,37. E mais, e operando Ele, ninguém tem o poder de impedir. Qual é o seu sonho hoje? Qual é o seu projeto hoje? O que tem movido o seu coração? O que tem movido você? Qual é o seu propósito de vida nessa terra? Pastor, mas o mundo desabou. Amém, glória a Deus. Você está vivo para mudar essa realidade. Pastor, está dando tudo errado. Amém, glória a Deus. Você está vivo para começar a dar tudo certo na tua vida. Ei! E daí? Que está dando tudo errado hoje, mas vai começar a dar certo, porque eu vou reconhecer esse Senhor como pastor da minha vida. A vida é difícil, é árduo, mas precisamos acreditar, precisamos confiar na essência que está em nós. Há algo muito valioso dentro de você, há algo precioso dentro de você, há algo extraordinário dentro de você que pode mexer com a tua estrutura, pode mudar a realidade que você se encontra hoje. Meus irmãos, o Senhor diz que Ele é o meu pastor e Ele quer me levar para onde? Para pastos verdejantes. Às vezes você é uma pessoa que está neste lugar e faz tempo que você não descansa. Faz tempo que você não sabe o que é descansar na presença do Senhor, o que é descansar, deitar no sofá e falar: graças a Deus, eu não tenho mais preocupação, graças a Deus, a minha vida está no outro patamar, graças a Deus, a minha vida tem sido uma vida abençoada. Quantas pessoas estão cansadas? E eu pergunto para você nesta manhã: até quando você vai ficar cansado, sem fazer nada, de braços cruzados? Chegou o momento de ter uma revolta dentro de você e falar assim: espera aí, o pastor está falando que o meu Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Às vezes está faltando a presença de Deus dentro de você, às vezes está faltando motivação dentro de você, às vezes está faltando viver os planos de Deus aí na sua vida. Às vezes está faltando você empenhar no sonho de Deus na tua vida. Nós temos falado aqui, meus irmãos, são mais de 8.000 promessas. Sabe o que é mais de 8.000 promessas para você ter falta na sua vida? São mais de 8.000 promessas para eu ficar chorando e me lamentando. São mais de 8.000 promessas para eu falar: sou uma pessoa fracassada, uma pessoa humilhada. Se você pensar dessa forma, você vai continuar sendo uma pessoa fracassada e humilhada. Se espelha no autor da sua vida, se espelha em Jesus Cristo de Nazaré. Ele nunca falou diante das dificuldades: eu não posso, eu não consigo. Ele nunca falou diante de uma dificuldade: eu sou uma pessoa frustrada, fracassada, Deus esqueceu de mim. Não, pelo contrário,
Ele lançava vida diante das dificuldades. Ele lançava a palavra diante das afrontas. Está faltando nós viver isso aqui, ó. Pastor, você não me conhece. Olha para a sua vida, eu não te conheço. Mas olha para a sua vida. A sua vida está de acordo com a palavra. A sua vida tem mudado. Faz quanto tempo que nós servimos a Deus? Chegou o momento de nós darmos uma reviravolta na nossa vida. Chegou o momento de eu começar a desfrutar da bem-aventurança de Deus na minha vida. Quantas famílias crentes estão chorando hoje? Estou desanimado, estou fraco. Como é que pode o pastor estando numa vida e a pessoa está desanimada, está fraca? Deus, ele diz, é na sua fraqueza que você é forte. Eu sou o pão que te fortalece. Eu sou a água que te lava. Como é que pode eu, diante de uma dificuldade, diante de uma miséria, diante do capeta, e falar, eu não vou vencer, eu não posso, eu não consigo? Sabe por quê? Porque você não tem falado sim para você, que nós falamos aqui semana passada. Começa a valorizar a tua vida nessa terra. O amanhã é muito tarde. O amanhã é muito tarde para você. O amanhã é muito tarde para nós. Temos que viver o hoje, valorizar o hoje, preservar o hoje. E acreditar que essa palavra é fiel. E acreditar que o pão que me sustenta é pela palavra. Chega, meus irmãos, de ser reclamar da vida. Chega de falar que você não consegue. Você não consegue porque você não tem empenhado naquilo que você quer. Você não consegue porque o seu coração está machucado, ferido. Aí não consegue mesmo. Mas se eu falar, não, Deus, o Senhor é comigo, a sua palavra diz que o Senhor é meu pastor. Chegou o momento desse pastor me honrar. Chegou o momento desse pastor ser fiel na minha vida. Chegou o momento desse pastor começar a colocar as suas mãos e conduzir os meus passos debaixo da sua palavra, debaixo que é crente, que serve a Deus. O que muda a sua vida é a tua fé na palavra. É a sua fé na palavra. É dar o pontapé nas dúvidas, na incredulidade. Pastor, não é assim. Comece a mudar a sua visão. Comece a olhar para o autor da tua vida com os olhos de esperança. Porque não importa o que vem à sua frente, o que importa é que você está olhando para Ele. Para Ele, Jesus Cristo de Nazaré. A morte estava saindo de Naim, a vida chegando em Naim, que é Jesus. A morte saiu, uma viúva frustrada, uma viúva derrotada, tinha perdido o teu marido e agora perdeu o seu único filho. Mas Jesus Cristo estava chegando com a cura, com a vida, com a ressurreição. Quando Jesus chega na vida de alguém, tudo aquilo, todos os paradigmas caem por terra. Eu pergunto para nós nesta manhã: Jesus chegou na tua vida? Jesus chegou na tua vida? Então chegou o momento de você começar a glorificar Ele. Chegou o momento da sua vida ser uma vida mais do que abençoada, diz Ele. Chegou o momento de você começar a viver, galgar algo novo da parte de Deus. Chega de viver na mesmice. Chega de levar a vida como você está levando. Começa a viver debaixo do propósito de Deus. Começa a viver na essência do Senhor na tua vida. Ah, meu Pai, vai acontecer. Ah, meu Deus, o Senhor é fiel. Ah, meu Pai, nada vai impedir eu de colocar as mãos na minha bênção. Parte para cima. Parte para cima, que Deus é contigo. Até aquilo que é para dar errado, o Senhor tem o poder de fazer dar certo. Parte para cima. Você é mais do que vencedor. Parte para cima, bate a mão no peito. Se eu estou vivo é porque Deus tem algo para fazer na minha vida. Se eu estou vivo é porque Deus quer fazer algo na minha vida. Comece a acreditar na oração que você faz. Comece a acreditar na oração que você coloca nas mãos do Senhor. Comece a acreditar nas orações que você tem entoado até o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos.
Chegou o tempo de nós mudarmos a nossa vida. E a vida tem que ser mudada. Começa hoje a mudança. Começa hoje a mudança na tua vida. Esquece o que passou. Esquece o que passou. Sabe o que causa uma depressão numa pessoa? É excesso de passado. Sabe o que causa ansiedade na vida de uma pessoa? Excesso de ansiedade. É isso que causa depressão na vida de uma pessoa, excesso de passado. Aquelas coisas do passado ela trouxe para a vida dela. E o que causa excesso de ansiedade é excesso de ficar preocupando o que vai acontecer amanhã. Esquece o amanhã, vive o hoje. Esquece o passado, porque ele não volta mais. Ele só traz marca, ele só traz dor, ele só traz frustração, ele só traz a depressão, a opressão. Esquece, você não pode mais mudar o passado. O passado serviu como aprendizado. O passado serviu como aprendizado na nossa vida. Foi bom esse aprendizado. Foi bom. Sansão tinha de tudo para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Ele desprezou os ensinamentos. Ele desprezou a presença do Espírito Santo. Ele desprezou a presença do Senhor, a força do Senhor. E lá na frente, quando ele estava cansado da prisão, cansado de sofrer, ele falou: Senhor, me dá mais uma vez força. Me abasteça com teu Espírito Santo mais uma vez. Me encha com a tua presença mais uma vez. Porque eu não aguento mais ficar nas mãos dos meus inimigos. O Deus deu mais uma vez a força para Sansão, a presença para a vida de Sansão. Deus atendeu o clamor de uma pessoa que estava cansada de ser humilhada, cansada de sofrer. E Sansão foi e matou todos os seus inimigos, sacrificou a tua vida, porque não aguentava mais. Não aguentava mais. E eu falo para você: até quando o inimigo vai te impressionar na parede? Até quando o inimigo vai continuar te esmagando e você não vai fazer nada? Sendo que diante dessa palavra, Ele é o pastor da tua vida. Ele é o pastor da tua vida. O inimigo, ele não tem poder para nada. O inimigo, ele não tem poder para nada diante de uma pessoa estruturada na presença de Deus. O inimigo, ele não tem poder para tocar em nada se Deus não permitir. Lembra de Jó? Um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a presença. Um homem que perdeu tudo, mas continuou valorizando a presença do Senhor na tua vida. Sabe o que mudou o cativeiro de Jó? Você sabe dizer? Não foi a perseverança dele, não. Foi quando ele fez a queixa de um revoltado. Se você ler Jó, você vai ver que a sua vida começou a mudar quando ele se queixou diante do Senhor. Ah, se eu estivesse diante do teu tribunal. Ah, se eu estivesse diante do Senhor. Foi aí que Jó abriu o seu coração diante do Senhor. Eu queria estar diante do Senhor, diante do teu tribunal. E depois dessa queixa de Jó, a sua vida começou a mudar. Deus começou a prosperar. Deus restituiu a sua família. Ele precisou se queixar diante do Senhor, se revoltar diante do Senhor. Sabe, meus irmãos, se chegar diante de Deus e falar: Senhor, não aguento mais, estou cansado. Cansado até de servir ao Senhor desse jeito. Cansado até de caminhar debaixo da sua vontade desse jeito. Abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Nós somos humanos, somos limitados.
Quando as pessoas estão cansadas, se queixam diante do Senhor: Senhor, não aguento mais. A tua palavra diz que o Senhor, quando é o pastor de uma pessoa, o Senhor leva ela para águas de descanso. Abre o seu coração para Ele e fala: Senhor, não aguento mais esse sofrimento. Tenha misericórdia, tenha compaixão da minha alma. Se queixa, fala: Senhor, eu não quero me afastar, eu não quero me distanciar, eu não quero me esfriar. E é isso que está acontecendo. Eu não estou aguentando mais a labuta que eu estou enfrentando, que eu estou passando. E hoje chego diante do Senhor como um servo humilde, mas revoltado dentro do meu coração. Servir um Deus tão grande e as coisas não mudar. Servir um Deus tão grande e continuar muitas vezes comendo pão que o diabo está amassando. Servir um Deus tão grande, portas estão fechadas e caminho estão cada dia mais difícil para mim. Servir um Deus que diz que é a minha rocha, a minha fortaleza, mas eu olho para a minha vida e vejo a queixa de um revoltado, de um decepcionado, de um frustrado, de um humilhado, de um fracassado. Eu olho para mim hoje e me vejo fora dos princípios da tua palavra. Eu olho para mim hoje e vejo como eu estou distante dos seus propósitos, dos teus sonhos, das suas metas para a minha vida. Fora do propósito do Senhor. Abrir o coração para aquele que nos entende, para aquele que nos abraça, aquele que nos envolve. Abrir o coração e falar o tanto que você está cansado. Não é se fazer forte diante de Deus não, meus irmãos. Você tem que fazer forte diante das dificuldades, diante do diabo. Mas diante de Deus, Deus conhece as suas fraquezas, Deus conhece as suas limitações, Deus conhece a sua força. Jó cansou, amigos que viraram as costas, um homem que vivia por propósito, ofertando em favor da sua família. E a mulher, um dia de Jó, vira para ele: Jó, estou cansada, eu não aguento mais. Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha a sua situação, olha a úlcera que está no teu corpo, está se coçando, não rela em mim. Até a mulher se afastou de Jó, pediu para não tocar nele. Olha para a minha situação. E Jó entendeu a dificuldade que ele estava passando. E olha para Jeremias, um homem que Deus escolheu, mas lá em Jeremias capítulo 12, um dia também cansou. Jeremias um dia chegou diante do Senhor: porque os ímpios prosperam, porque os ímpios aonde eles tocam as coisas acontecem, e eu que sirvo ao Senhor nada acontece. Eu que sirvo ao Senhor, eu não consigo ver a glória se manifestando de uma forma extraordinária. Eu que sirvo ao Senhor, a minha vida tem sido uma vida minguada, uma vida de muita dificuldade, uma vida de muitas lutas. Jeremias também se queixou lá em Jeremias 12. Se queixou, e Deus olha para Jeremias: Jeremias, você se preocupa com conquista, você se preocupa em mostrar para os outros que você pode, se preocupa com a presença da minha vida em você. Você tem o que o ímpio não tem, você tem o que essas pessoas não têm, porque me desprezam, porque acham que não precisam de mim, acham que sem mim elas podem viver a sua vida do jeito que elas querem e tudo vai acontecer. Só que você tem a minha presença, você não tem falta de paz, você não tem falta de alegria, você não tem falta de esperança. Pode estar dando tudo errado, mas ainda dentro de você, você acredita, ainda há esperança para uma árvore cortada à beira do ribeiro. Ainda há esperança para mim que estou sofrendo hoje, ainda há esperança. Ainda há esperança para nós. Mesmo cortada, Deus é fiel para levantar essa árvore cortada. Deus é fiel para cuidar dessa árvore cortada, e ela dá muitos frutos em nome de Jesus.
Daí Jeremias entendeu: o que vale mais é a salvação e a presença do que a conquista deste mundo inteiro. Eu digo para você, meus irmãos, você não precisa de Deus se você quiser ser próspero, porque se você trabalhar, você consegue. Se você trabalhar 12, 15, 18 horas por dia, você consegue ser uma pessoa próspera. Mas eu pergunto para você: vale a pena ser próspero sem a presença? Vale a pena ter toda a riqueza deste mundo sem a unção, sem a graça, sem a bênção na tua família? Não adianta se você ter muito dinheiro, mas uma família destruída, uma família doente. O que vale a pena? O apóstolo Paulo um dia entendeu: Senhor, não dá mais do que eu preciso para não me afastar do Senhor, e nem menos do que eu mereço, para que eu não venha criticar o Senhor, questionar com o Senhor. Me dá tudo que eu preciso, dia após dia, para que eu venha viver glorificando e exaltando o Senhor. Mesmo com esse espinho na carne, eu vou continuar entregando a minha vida ao Senhor. Os pais dessas crianças ficam doidos, do Carel e do Rui. Aí, ó, benção. Aqui é do reteté, aqui é fogo na botija, óleo no vaso. Sabe, meus irmãos, entender. Eu já até sei, pastor, se um dia quebrar isso aqui, eu ponho outra coisa aqui, não tem problema. Quebrar, quebrou. Não quebrou até agora, mas um dia vai quebrar. Um dia quebra. Não quebra? Não. Se eu bater na ponta aqui, quebra. É temperada. Mas minha mesa quebrou, temperada. Uma panela quente. Se eu tiver muito quente aqui em cima do altar, quebra. Aí quebra. Sabe, meus irmãos, a pessoa quando dorme, está dormindo, ela está tão pura. Opa! Acordei do pesadelo. Vamos para a vitória. Muitas pessoas do passado se queixaram. Tem coisas que Deus não vai tirar da tua vida. Para, pastor, está falando de bênção, de milagre. Verdade. Um dia o apóstolo Paulo chegou diante do Senhor: não aguento mais esse espinho. Deus falou: não vou tirar. Você vai ter que conviver com esse espinho na tua carne. Nós não sabemos qual é o espinho. Nós temos um espinho, que Deus não vai tirar esse espinho de nós. Todos vocês têm um espinho. Eu, pastor, sou lavado e remido. Você tem um espinho que te acompanha 24 horas. Seu espinho é diabo, Satanás, capeta. Ele te acompanha. Esse é o maior espinho. Um espinho que quer te matar engasgado diante de uma dificuldade. Um espinho que quer te parar. Um espinho que quer furar todos os seus órgãos e falar: você não consegue mais, você não pode mais. Até aqui você aguentou, mas daqui para frente você não aguenta mais. Então nós temos um espinho. Para ele sair da nossa vida, nós temos que lutar diariamente. Temos que esbofetear o nosso inimigo todos os dias. Ele não está sossego, ele não para. Entendam uma coisa: quando a luta está muito grande, é porque você está perto da tua vitória. Quando a dificuldade está muito grande diante de você, é porque você está perto da tua vitória. Quando você entende isso, você começa a se empenhar mais. Não, vai estar chegando. O seu rosto, você abre um sorriso mediante as suas lágrimas, fala: não, está chegando. Eu preciso suportar mais um pouco. Eu preciso suportar mais um pouco. Um dia Deus falou para Jeremias: Jeremias, filho, eu tenho algo contigo. Senhor, o quê? Desce lá na olaria. Vamos conversar lá embaixo. Desce lá. Desce lá na olaria, vamos conversar mais lá embaixo. E aí, Jeremias, está disposto? Tô, Senhor. O que o Senhor quer agora? Eu quero trabalhar. Eu quero pegar as minhas mãos, que é santa, as minhas mãos que é poderosa, e começar a moldar o vaso que vai mudar uma geração lá fora. Eu quero moldar o vaso, quebrar o vaso, para que vai ser uma pessoa firme lá fora.
Quem foi Jeremias? Um homem que tinha de tudo para parar. Um homem que tinha mulher que era uma benção, não era ele? Jeremias, não era? Hã? Vocês não lêem Bíblia? É, Jui? A mulher dele não era uma benção? Saía com muitos homens. E Deus falou: Jeremias, eu cuidei de você lá na olaria. Sabe, meus irmãos, o que nós aprendemos com Jeremias? Não que as mulheres têm que ser assim, pelo amor de Deus. Sangue e fogo, queima, Senhor. Queima, Senhor. Picuda na cara do cão. As mulheres aqui é tudo santa, tudo perfeito aos olhos do Pai. As mulheres tudo fiel, tudo debaixo de propósito, tudo debaixo da obediência do marido, que ele tem a rédea no pescoço da esposa. É assim, irmão? Ah, não, né, irmão? Ficar quietinho que é melhor, né? Pode encher o saco. Então, o que nós aprendemos com Jeremias? A André até olhou para o antes. É antes, você. Ah, eu sei que manda. Amém, glória a Deus. Em casa eu que mando. Nery! Sabe o que está acontecendo? Ela pula lá de cima e vem. Vem. O que nós aprendemos com Jeremias? As pessoas vão te trair. As pessoas vão desprezar você. As pessoas não vão dar valor em você. As pessoas não vão entender o propósito que Deus tem em você, que é um homem, uma mulher escolhida por Deus. As pessoas vão tentar parar o seu ministério. As pessoas vão tentar apanhar você por trás, pelas costas. As pessoas vão tentar puxar o seu tapete. Mas nós fomos lapidados pelas mãos do oleiro. Nós descemos na olaria um dia, e ali Deus nos quebrou, ali Deus nos levantou. Agora você está pronto, vai derrubar as muralhas de Jericó, vai abrir o mar vermelho, vai parar o sol, vai parar o tempo, não vai chover. Fomos treinados na olaria de Deus. E eu quero dizer para o diabo: nós continuamos de pé para pisar na cabeça dele. Nós continuamos ainda com a espada na bainha. Quem gritou aí? Foi o diabo? Não, né? Entendeu? Ah. Está entendendo? Pastor Hans, quebra mais. O neném gostou. Está entendendo? Está entendendo? Fomos treinados pelo Senhor. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, que o Espírito Santo tem sido nosso professor. O Espírito Santo tem sido nosso guia. O Espírito Santo tem sido nosso orientador. O Espírito Santo tem nos dado força. E se Deus continuar dando força, meus irmãos, toda vez que eu subir nesse altar, eu vou continuar sendo um pastor avivado, um pastor que goste ou não, clamando, buscando pela presença de Deus. Nada vai impedir o Senhor de agir na minha vida e nem na tua. Nós somos felizes. Nós somos cheios do fogo do Espírito Santo. A unção que quebra jugo está sobre nós. E eu digo para você: se hoje você pegar esse Senhor como seu pastor, a sua vida muda hoje, a tua história muda hoje. Você vai começar a viver um novo tempo de Deus. E por sinal, um tempo extraordinário, preparado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus de Isaac, de Jacó, e pelo Deus do pastor Alexandre, pela igreja Estrela de Davi. Nada pode parar você. Nada pode impedir você. Ressuscita o sonho que está morto dentro de você. Ressuscita a esperança que morreu. Deus é contigo. Deus é fiel. E a Bíblia diz: além de Ele ser o seu pastor, Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Chegou um tempo de descanso na tua vida. Chegou o tempo que você vai desfrutar
de umas férias sobrenatural de Deus na tua vida. Trabalhou, se fadigou, lutou, mas agora chegou o tempo de você ser recompensado pelo salário do Senhor. O salário da tua vida é a tua vitória, é os teus sonhos realizados, é os seus projetos concretizados, é as suas metas realizadas. Chegou um novo tempo de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, eu declaro o romper de Deus sobre a tua vida. Eu declaro uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a tua vida. Eu, como ministro do Evangelho, eu declaro bênção sem medida, portas abertas, caminho preparado por Deus, vitória sem cessar, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do doce e amado Espírito Santo de Deus. Aplauda Ele, porque a vitória é sua. Começa a obedecer a voz de Deus. Obedece a voz de Deus. Obedece a voz de Deus. Se coloque de pé. Quantos aqui conhecem aquela... vocês não vão lembrar. Marcha soldado, cabeça de papel. Vocês lembram? Vocês lembram? Começa pela Andréia. Nós vamos rodear 7 vezes nessa igreja, como Josué fez, como ato profético. E aquilo que não acontecia vai cair por terra, hoje vai acontecer. Vamos ser um Josué do Senhor nesta manhã, abrindo a boca e declarando a tua vitória. Pastor, tem vergonha? Perde a vergonha. Perde a vergonha. Qualquer coisinha você você pega o foninho ali do filho do Rui, põe aqui e não ouve ninguém, e começa a gritar. Aí na 7ª volta, André vai dar um grito que vai cair para o mesmo metade desse teto. Eu a André gritar, vocês vão gritar: a vitória é minha em nome de Jesus. Vão pular, vão sacudir, vão tremer essa igreja em nome de Jesus. Vamos tomar posse dessa amém? terra. Andréia começa, vai indo aqui. Em nome de Jesus, obedeça e sacrifica em nome do Senhor. Queremos ouvir a sua voz. A vitória é hoje, meu irmão. Poderoso é. Pode ir, Rui. Pode ir. Ô, glória! É hoje. Vai, soldadinho de Jesus. Vai, soldadinho de Jesus. É prosperidade.